Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui. Eu sou a Alessane e aqui nesse canal eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência e ao desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre lei da atração. Então fica ligado para ver se você tem afinidade com a minha energia e interesse nos conteúdos que eu abordo aqui também e da maneira pela qual eu abordo aqui também. E se tiver, compartilha, curte, deixem seus comentários, eu sempre respondo os comentários. Se inscreve no canal, muito importante. E também ativa o sininho para você receber a notificação todas as segundas, quartas e sábados, tá bom? E desde já, muito obrigada. E seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você tá passando por aqui. E meu muito obrigado dobrado para aqueles que já vêm assistindo e estão inscritos no canal, tá bom? É muito importante para mim, não só pro meu ego. O ego também conta um pouquinho, né? Que às vezes o ego precisa um pouquinho ser inflado. Mas mais do que isso, é uma satisfação pessoal e eu aprendo muito com o trabalho que eu faço aqui, compartilho com vocês, porque é realmente um exercício de eu desenvolver essa consciência de aplicar na minha vida pessoal as ideias que eu compartilho aqui. E também por falar em ideias que eu compartilho, isso não vem, o que eu falo aqui no canal, gente, não é assim da minha essência, que isso aconteceu super natural, que eu fui tendo essas ideias, eu acordo de manhã com ideias maravilhosas. Não, isso é influência dos meus professores, dos meus mestres, virtuais e também pessoais, a minha professora Yogi Sundari, que foi a minha professora da área da yoga, dessa parte da espiritualidade, da filosofia da yoga, e outros mestres também que eu sigo, que às vezes não são mestres espirituais, mas são pessoas que já estão num nível mais evoluído emocionalmente, e eu me espelho, eu observo. Então vem da minha observação, através da minha vida, da minha experiência pessoal também, mas muito através de professores, de mestres virtuais também, pessoas que eu acompanho, youtubers, e também grandes mestres espirituais como Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Marianne Williamson, muitos que eu inclusive cito aqui nos meus vídeos. E hoje, gente, eu venho falar sobre um assunto que é muito delicado pra mim. Eu devia ter trazido uma caixa de Kleenex aqui, de lenços, que eu nem sei onde é que tem aqui em casa, mas então, espero que eu não chore, porque é um assunto que eu me sinto muito sensível, muito exposta de falar. E talvez seja porque quando eu era bem jovenzinha, assim, eu tenho 45 anos, quase 46 agora, e quando eu era bem jovem, eu costumava dizer que as pessoas tinham uma chance comigo. Se perdeu aquela chance, esquece, né? Eu não tinha como perdoar, eu não conseguia, não estava interessada em perdoar. As pessoas tinham que ter essa consciência de serem autênticas, serem leais, honestas no relacionamento, amigáveis ou amorosos, desde o começo. Perdeu a chance, acabou, eu não ia pagar pra ver pela segunda vez. Mas como a vida é perfeita, o universo é super sincronizado, super alinhado para nos ajudar ao nosso crescimento, à nossa evolução também, né? Imagina o que aconteceu comigo, né? Muitas oportunidades na vida de refletir, de perdoar, de ter empatia, de se pôr no lugar do outro realmente. A primeira coisa que eu queria refletir aqui são as razões, o porquê que a gente tem algo para perdoar desde o começo. Geralmente são as nossas expectativas de que a pessoa ou as circunstâncias aconteçam ou façam algo de uma certa forma. E quando essa expectativa não acontece, a gente se frustra, a gente se sente ferido, a gente se sente atingido. Muitas vezes, não sempre, essa expectativa tá alinhada com o ego. A gente tem uma expectativa de que seja tudo perfeito, que a gente esteja num relacionamento, que a pessoa seja fiel o tempo inteiro. E aí, fidelidade é uma coisa muito relativa. Pode ser aquela pessoa que te trate como uma deusa, tá ali num pedestal, nunca olhe pra ninguém e não tem atração por ninguém. Que é muito difícil, né, gente? Mesmo quem tá num relacionamento afetivo seguro, entre aspas, que nada é seguro 100%, é natural que as pessoas ainda tenham atração por outras. É uma coisa do ser humano. E tá no nosso DNA. Então, às vezes a gente tem tanta expectativa, mas aí a contradição é que a gente tem crenças limitantes também. A gente pensa que certas coisas só acontecem com os outros, né? Os homens todos traem, os homens são todos cafajestes, mas eu quero um relacionamento perfeito. A gente vive num mundo que é hostil, numa sociedade bélica, mas a gente quer um relacionamento que seja perfeito. E muitas vezes a gente muda os nossos parâmetros dependendo de que lado da história a gente tá, né? Eu, por exemplo, não, vou fingir que foi uma amiga, né? Que não fui eu. Às vezes eu tinha, assim, aquela ideia de que a pessoa que
com quem eu estava tinha que ter olhos só pra mim, nunca olhar pro lado. Mas eu, quando solteira, às vezes flertava com alguém que já tava em algum relacionamento. Então, tipo, dependendo se eu sou a oficial, né, daquele homem, daquela pessoa com quem eu tô no relacionamento, o meu parâmetro, as minhas regras são diferentes. Agora, se eu sou a outra, entende? Então, a gente tem que ter essa empatia também, a gente tem que tomar responsabilidade. Mas voltando aqui à necessidade do perdão. Uma outra coisa também que acontece muito, tem a minha colinha aqui, né? O que eu coloquei aqui pra eu me lembrar? A primeira coisa é a aceitação, de saber que as pessoas não são perfeitas e os atos delas estão coerentes de acordo com o nível de maturidade, de crescimento, de evolução que elas estão. E isso muitas vezes não vai encaixar com a nossa expectativa. Um exemplo também bem bem frequente que eu vejo, é quando uma menina acorda e descobre que o pai dela não é perfeito, né? E eu passei por isso, assim, não quero falar entrar muito no âmbito pessoal pra não expor o meu pai aqui, mas eu passei por isso quando menina, assim, quando criança, eu tinha aquela impressão de que meu pai era perfeito, era um herói, era o meu ídolo. E aí, quando algumas circunstâncias se passaram na minha vida e eu me senti abandonada, ou não cuidada, ou não amada, foi muito difícil para eu realmente me recuperar e aceitar e conseguir perdoar algumas atitudes do meu pai. Só que, o que a gente precisa? É muito mais fácil a gente conseguir perdoar quando a pessoa pede perdão. Mas vamos supor que a pessoa nunca peça perdão. É um exercício que não é fácil, mas ele é necessário. E por que é necessário, gente? Uma metáfora que eu gosto muito é quando dizem que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque isso nos envenena, acaba com a nossa energia, aumenta o nosso colesterol e a gente acaba ficando tão doída, tão cicatrizada, que a gente leva isso para os nossos relacionamentos. E isso literalmente causa doenças. Isso pode se somatizar no corpo. Então, é importante a gente entender, muito, muito importante, é que o perdão é pra gente. A gente não tá absolvendo o outro e o outro tá ganhando, porque por que essa pessoa merece ser perdoada? Olha o que ele ou ela fez pra mim. Mas não é pro outro, gente, é pra gente, porque muito frequentemente a gente passa por uma situação, uma decepção aqui, muito frequentemente também, porque nós temos uma expectativa de perfeição, de uma expectativa idealizada de filme da Disney, de romance de Hollywood, que todo mundo casa e fica feliz pra sempre, e né, cada pessoa que tá num relacionamento nunca tem atração por ninguém mais, ou nunca tem uns contatinhos, e na vida real não é bem assim. A gente se decepciona assim porque a gente tem expectativas muito altas. Então a gente calibrar a nossa expectativa e saber que o outro é humano, que também tá no nível de consciência dele, que às vezes é limitado e que tá aprendendo, é extremamente importante. Ter essa intenção de perdoar, mesmo que o outro não peça perdão. Então, quando eu me aproximei mais do meu pai, por exemplo, e eu entendi algumas questões que ele também estava navegando as dificuldades dele, estava tentando aprender as lições que a vida estava apresentando para ele, que ele também estava com as dificuldades emocionais que ele tinha, e por isso que às vezes ele tomou atitudes que pareciam desinteressadas ou não amorosas comigo, mas que não era sobre mim, não era por falta de amor comigo, era simplesmente pela circunstância e pelo nível de consciência que ele tinha. Claro que ouvi assim, olha, minha filha, né, eu queria ter tido a maturidade de ter feito as coisas de uma maneira mais acertada, mas não tive, me perdoa, seria ótimo. E foi, na realidade, porque meu pai já me verbalizou isso. Vamos pensar em uma outra circunstância, em relacionamento. Ou, por exemplo, assim, perdoar quando a pessoa pede perdão é mais fácil. Agora, quando não pede é mais difícil. Mas aí a gente tem, como eu disse antes, a gente tem que entender que o perdão é pra nós. Agora, às vezes, a pessoa realmente não tem é importante a gente ver se a gente não tá se vitimizando demais, se a gente não tá se colocando, ai, coitadinho de mim, olha o que ele fez, olha o que ela fez e não merece perdão. Então é importante a gente olhar pra dentro e ver a nossa responsabilidade. Por exemplo, em um relacionamento, se eu tenho os mesmos parâmetros, se eu sou a namorada ou a esposa oficial, eu me comporto de uma maneira. Eu quero que o meu marido, meu namorado, seja fiel, honesto, me trate como uma deusa num pedestal. Mas se eu tô solteira, eu flerto ou eu tenho relacionamentos extraconjugais, aí eu não me importo
importo com a outra pessoa que tá no relacionamento. Então, a minha queixa de ter sido injustiçada e de ter essa necessidade de perdoar ou não o outro é compatível com a minha, tá alinhada com a minha, o meu discurso tá alinhado com a minha prática, é isso que eu quero dizer. Então, depende do lado que a gente tá, a gente vai mudando as regras do jogo. Então, é muito, muito, muito importante a gente tomar responsabilidade, porque muitas vezes a gente culpa o outro e tem dificuldade de perdoar porque a gente tá no mode vítima, porque a gente tá se vitimizando, porque a gente quer ter alguém pra culpar e a gente não quer tomar responsabilidade. Às vezes, vai ter pessoas e circunstâncias que a pessoa não quer, ou não tem consciência, ou não tem amadurecimento, ou não tem nem interesse em crescer e melhorar e investir no relacionamento, ou tomar responsabilidade pelo que ela te fez ou não. Então, às vezes, o mais acertado é simplesmente se afastar. Tem relações, a gente só pode trabalhar ao lado da gente. A única pessoa que a gente pode salvar somos nós mesmos. Então, saber que muitos relacionamentos a gente perdoa, mas a gente libera, que essa é a melhor escolha, provavelmente, para estar alinhada com o nosso apego, né? Quando a gente se desapega, a gente deixa fluir, a gente perdoa, mesmo que a pessoa não tenha pedido perdão, mas muitas vezes quer dizer que a gente tem que deixar essa pessoa partir, seguir a vida dela e se desconectar. Porque também a gente tem que ser pragmático, né? Se meu namorado me traiu várias vezes e eu resolvi perdoar, eu tenho que saber se ele vai tomar responsabilidade e tá investido em mudar e melhorar. Que às vezes pode acontecer, mas dá trabalho. E eu já falei também sobre isso, no vídeo da traição, de que muitas vezes as outras pessoas não entendem o processo de um relacionamento e dão opinião sem saber da história toda. Então muitas vezes a pessoa toma consciência mesmo, olha, não te valorizei na época, mas agora eu tô a fim de investir. Mas aí observem os sinais e vê se tá de acordo com a sua energia, aceitar, perdoar e manter o relacionamento com aquela pessoa. Porque é uma escolha muito séria. Se a gente escolhe perdoar e manter o relacionamento, a gente tem que estar realmente disposto a investir e dar esse crédito. Gente, esse é o meu convite de hoje. Eu poderia falar horas sobre perdão, da importância do perdão e por que é importante. Na minha opinião, é importante para desbloquear a energia, para a gente não ficar produzindo esse mundo, essa avalanche de cortisol na nossa corrente sanguínea, desses estresses, desses hormônios dos estresses, que fazem a gente envelhecer e faz a gente, inclusive, gerar doenças como o câncer, doenças que a gente acaba somatizando realmente por rancor, por mágoa. E também, outro exemplo, antes de eu terminar, eu já vi muito na minha vida, assim, por observar, agora que eu já tô com uma idadezinha um pouquinho mais avançada, eu tô com 45 anos, acho que eu falei no começo do vídeo. Eu vejo muitos homens que às vezes passam por um relacionamento e eles se sentiram traídos ou prejudicados financeiramente, de alguma maneira, e aí eles levam isso pros outros relacionamentos, eles acabam não confiando em ninguém. E mulheres também que passaram por decepções e aí, consequentemente, elas põem todo mundo no mesmo balaio, ninguém presta, mas não conseguem entender que foi aquela experiência, aquela pessoa e também o nível de consciência que eu estava naquele momento e eu atraí aquele tipo de relacionamento. Então, quando a gente consegue perdoar, a gente se desapega, a gente consegue passar por um degrau acima, mais avançado, e talvez as nossas relações também sejam mais dignas e mais saudáveis. Então, gente, esse é o meu convite de hoje. Reflita, não espere que a pessoa vá pedir perdão, porque muitas vezes ela não vai pedir. Veja qual é a responsabilidade sua mesmo, qual é a parte que te compete em tomar responsabilidade e tenta um pouquinho de cada vez, com gentileza, com um olhar carinhoso pra dentro de si. Tenta relevar o que é preciso relevar, porque a vida tá aqui pra ser vivida. Mais um ano de coronavírus, a vida provando mais uma vez que pode ser tão curta. Vamos nos apegar no que vale a pena e mais nas coisas boas. Gente, muito, muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima.